Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Resolveram o primeiro simulado? Espero que tenha dado tudo certo e que você tenha acertado 5 das 5. Ah, professor, a primeira estava muito difícil, a segunda estava muito difícil. Professor, eu não acertei nada. Calma, a gente vai tentar explicar tudo direitinho agora para vocês. E com o tempo, você pode me mandar e-mail, caso queira, pode tirar dúvida lá no Instagram, como eu já falei para vocês na aula 0. Ah, se você é meio agoniado e disse, não quero saber da introdução do curso não, vou logo passar para a aula 1, eu sugiro que você veja a aula 00, porque eu explico mais ou menos como é que funciona. Eu acho legal que você veja lá. E como eu falei na aula 00, caso você queira tirar dúvidas, na realidade eu nem falei isso, estou falando agora, caso você queira tirar dúvidas, pode me mandar e-mail, aparece no final da vinheta, é cid_filho@hotmail.com, e caso você queira tirar dúvidas também, ou me seguir no Instagram, é Sidney_Soares_Filho, só para você saber. E esse vídeo está disponível tanto na plataforma do EVP, como está também disponível lá, no meu canal do YouTube. E lá no canal do YouTube, pessoal, antes de você ver o vídeo, o que é que eu disse para você fazer? Você tem que ir lá, ver o link do formulário Google, clicar, que aparece o formulário Google e aparece o primeiro simulado. É o simulado 1/2. Eu sugiro que você realize o simulado antes de assistir o vídeo. Depois disso, pode assistir o vídeo, que a gente está junto nessa para quebrar a banca. E é isso aí, pessoal. Vamos começar então com a parte de noções gerais do direito penal. Como eu disse para vocês, a gente vai sempre escolher um assunto e cada assunto vão ter 2 simulados. Esse é o primeiro simulado que a gente vai realizar. Então, olhem para a tela. A tela está aparecendo, está mostrando, pessoal, o primeiro simulado para quem realizou por meio do YouTube. O pessoal do EVP talvez tenha realizado no material que eu deixei também lá no Eu Vou Passar. E um beijo para vocês. Pessoal, nesse primeiro simulado, começa eu explicando mais ou menos o que acontece, como é cada um simulado. E aqui embaixo eu peço o endereço de e-mail e também peço o seu nome. Caso você queira, pode também colocar o concurso pretendido. Por que para mim é importante eu saber o concurso que você pretende? Porque aí eu posso direcionar as questões mais para o concurso que você pretende. Por quê? Porque às vezes, quando é Defensoria Pública, cai mais determinado assunto. Quando é Ministério Público, cai outro. E eu posso tentar escolher os assuntos com base no que a maioria pedir. Mas fique bem à vontade. Obrigatório aqui mesmo é só colocar a questão do e-mail e o seu nome. Aí vamos para frente. Ah, professor, todo simulado eu vou ter que fazer isso? Pessoal, infelizmente, todo simulado. Ah, professor, não queria. Faz parte, pessoal, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Porém, quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem muito sangue no olho e força de vontade, dá tudo certo. Como diz o meninozinho da vinheta, foco, foco, foco. Ah, sim, a vinheta fui eu que fiz, viu? Ficou legal? Eu usei um programinha bem bacana para fazer. Adoro criar aqueles videozinhos. É bacana demais. Deixa enrolar e vamos lá. Primeira questão, pessoal. Primeira questão, ela foi feita pela VUNESP em 2016 e é uma prova de juiz de direito. Por isso que a dificuldade é um pouquinho alta. Eita, professor, o senhor já chegou matando. Turma, os meus alunos do segundo semestre de Direito Penal 1 da Universidade de Fortaleza, ou seja, segundo semestre, eles já realizam essa prova. E eu vou te dizer, são vários alunos e eles fecham essas provas todinhos. Essas mesmas provas que eu aplico para vocês, eles estão realizando também. Inclusive, eu acho que eles estão assistindo esse vídeo também. Fiquem com Deus, pessoal, amo vocês. Não na realidade, mas fiquem com Deus. Vamos lá. A primeira questão diz assim, a corrente / teoria que se funda na ideia de que as normas jurídicas devem ser protegidas por si mesmas, pouco importando o bem jurídico por trás dela é... Pessoal, o que é que essa questão quer saber da gente? Essa questão quer saber da gente qual é a missão do direito penal, qual é a função do direito penal. E para explicar a função do direito penal, existem 2 teorias, existem mais, mas cai muito em prova 2 teorias, que essas teorias iniciam o nome funcionalismo. Por que elas iniciam com o nome funcionalismo? Porque justamente elas vão identificar a função do direito penal. Com base nisso, você pode perceber que a resposta ou vai ser a letra B ou vai ser a letra C. Não se preocupem, eu vou explicar a A, a D e a E de novo. Mas a resposta, então, ou vai ser a letra B ou vai ter a letra C. Por quê? Porque são 2 teorias que a gente estuda quando está na faculdade e que caem em concurso público, como vocês estão vendo aqui, que dizem respeito à função do direito penal. A primeira teoria é essa teoria do funcionalismo teleológico racional de Roxin. E essa, você já pode anotar que essa foi adotada pelo direito penal brasileiro.
Ah, então essa é a resposta. Eu não disse isso. Eu disse que o funcionalismo de Roxin foi adotada pelo direito penal brasileiro. E o que é que Roxin diz? Roxin diz que o direito penal serve para proteger bens jurídicos. Se você pensar bem, todo crime protege um bem jurídico. Vá lá para o artigo 121. O artigo 121, ele inicia o título 1 da parte especial do Código Penal. O Código Penal, ele tem a parte geral, que vai falar de aplicação da lei penal no tempo, no espaço, vai falar de alguns princípios, vai falar o que é crime, o que é sanção penal, isso é a parte geral. E o Código também tem a parte especial. A parte especial começa a partir do artigo 121 e passa na parte especial a ver todos os crimes do Código Penal, como furto, estelionato, latrocínio, apropriação indébita, peculato, corrupção passiva, ativa, todos esses estão na parte especial do Código Penal. Lá na parte especial do Código Penal, inicia com o artigo 121, que é o crime de homicídio, matar alguém. E se você perceber, o crime de homicídio está dentro do título 1 da parte especial, que fala dos crimes contra a pessoa. Qual é o bem jurídico protegido aqui? A pessoa. Lá no artigo 155, inicia o título 2, que fala dos crimes contra o patrimônio, e inicia com furto, no artigo 155. Qual é o bem jurídico protegido pelo furto e pelos crimes que estão no título 2? O patrimônio. Lá no título 11, começa a partir do artigo 312, com crime de peculato. E lá fala, no título 11, dos crimes contra a administração pública. É o último título do Código Penal. E aí, o crime de peculato, por exemplo, protege o quê? A administração pública. Então, o que é que isso tem a ver com o funcionalismo teleológico ou racional de Roxin que a gente adotou? Isso tem a ver, pessoal, porque, para Roxin, o direito penal serve para proteger bens jurídicos. Não é à toa que todo crime tem objeto jurídico. E o que é o objeto jurídico? É o bem jurídico protegido por aquele crime. Então, para Roxin, muito mais do que aplicar a lei, muito mais do que fazer a lei ser aplicada de maneira irracional, é o direito penal se preocupar em proteger bens jurídicos. E o direito penal, ele se preocupa em proteger bens jurídicos não só tipificando crimes, como em determinadas situações, fazendo com que mesmo a pessoa tenha, em tese, praticado o crime de furto, em tese, mesmo assim, por exemplo, ele não ser aplicado a pena dele de furto. Como assim, professor? Já explico. Antes de eu explicar essa parte, vejam o que é o item C. O item C diz assim, funcionalismo sistêmico de Jacobs. Pessoal, esse funcionalismo sistêmico, ele também é conhecido como funcionalismo radical, e ele é de Jacobs. E Jacobs diz que a missão do direito penal é fazer valer as normas. Não importa, tem que fazer valer as normas. Então, se o indivíduo cometeu em tese o crime de furto, ou seja, ele subtraiu coisa alheia móvel, não para si ou para outrem, não importa se foi uma garrafa que não vale 10 reais, não importa se foi um carro. Para Jacobs, a missão do direito penal é fazer proteger as normas jurídicas. Então, não importa se você violou uma lei penal e cometeu um crime, por mais ínfimo e insignificante que essa conduta tenha sido, a lei tem que ser aplicada. Estão vendo como é radical demais? Por isso que é conhecido como funcionalismo radical. O Jacobs, ele não aceita, por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância, que o funcionalismo de Roxin admite a aplicação do princípio da insignificância. Veja, para Jacobs, não importa, violou uma lei penal, tem que ser aplicada essa lei penal. Por mais insignificante que aquela conduta tenha sido, tem que ser aplicada a lei penal. Já para Roxin, não. O direito penal serve para proteger bens jurídicos. Agora veja, vamos supor que essa garrafa não seja minha, que essa garrafa seja do EVP. E aí eu com dolo saí daqui, rapaz, que garrafa bonita, vou levar para minha casa. Aí eu levo para minha casa, eu em tese cometi o crime de furto. Mas veja, se eu cometi o crime de furto, o artigo 155 diz que a minha pena vai ser de 1 a 4 anos. Será que, por eu ter cometido esse crime de furto, que eu levei essa garrafa, que ela não vale 10 reais, já está usada e tal, será que justifica eu ficar na prisão ou mesmo ser aplicado pena privativa de liberdade ou outro tipo de pena? Será que justifica o direito penal, que ele é regido pela intervenção mínima, pela última ratio? Eu vou conversar mais no futuro o que é isso com vocês. Será que justifica o direito penal, que deve ser aplicado em último caso, ser aplicado porque eu furtei uma garrafa que não vale 10 reais para o EVP?
Para Roxin, ele diz, rapaz, nesse caso está em jogo a liberdade do Sidney e o patrimônio da EVP que praticamente não foi atingido. Nesse caso, o que vale mais? A minha liberdade. A Roxin admite, por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância para que não haja a aplicação da lei, não haja aplicação da lei penal, não haja aplicação do crime de furto, da pena do crime de furto. É o que o Jacobs, ele não admitiria de jeito nenhum. Rapidamente, pessoal, a teoria do garantismo penal de Luiz... então, professor, qual é a resposta, né? Veja bem, bora ler o enunciado de novo. A corrente barra teoria penal que se funda na ideia de que as normas jurídicas devem ser protegidas por si mesmo, pouco importando o bem jurídico por trás dela, pessoal, a ideia de que as normas jurídicas têm que ser protegidas, pouco importa o bem jurídico, essa teoria é de Jacobs, ou seja, funcionalismo sistêmico de Jacobs. Nós não adotamos, nós adotamos de Roxin. Nós adotamos também o garantismo penal de Ferrajoli. E esse garantismo penal, em rapidíssimas palavras, diz assim, olha, o garantismo penal ele serve para dar garantias ao cidadão contra o poder punitivo do Estado. Quando nós saímos do estado de natureza e foi formado o Estado mesmo, como o Estado brasileiro, por exemplo, e nós demos para o Estado a liberdade de punir os autores dos crimes, a gente deu para o Estado a liberdade deles nos punir. Só que essa liberdade do Estado punir os autores dos crimes não é uma liberdade ilimitada. Então o garantismo penal de Ferrajoli, ele traz várias limitações ao poder punitivo do Estado. Ele diz, olha, o poder punitivo do Estado tem que ser limitado. Aí ele traz o princípio da legalidade, que a gente vai ver, traz o princípio da insignificância, traz, por exemplo, o princípio da legalidade que é dividido em princípio da reserva legal, da anterioridade da lei, princípio da tipicidade. Ou seja, o garantismo penal diz, tem que haver limitação ao poder punitivo do Estado, como, além de todos esses, a prescrição. Não é a resposta que a gente quer. A resposta que a gente quer é a C. Teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni. Zaffaroni, ele é um argentino que estuda bastante o direito penal brasileiro. E ele trouxe a tipicidade conglobante. Para ele, a tipicidade conglobante, eu vou explicar isso quando o assunto for teoria do crime, eu não vou explicar agora. Mas, rapidamente, para quem já tem uma noção de direito penal, para a tipicidade conglobante, duas excludentes de ilicitude se tornam agora excludentes de fato típico, que é o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Professor, boiei, não entendi nada. Não se preocupa, a gente vai explicar isso no futuro. E teoria constitucionalista do delito é uma teoria mais nova, uma teoria que está sendo comentada mais agora, que até um dos autores dela até o Luiz Flávio Gomes. E essa teoria constitucionalista do delito diz que o direito penal está limitado aos bens jurídicos e valores da Constituição. Diz mais o que é isso, mas basicamente é isso. Não é o que o enunciado quer. Portanto, resposta correta, C de casa. Acertaram? Professor, acertei no chute. Não sei se eu lhe dou parabéns por isso. Mas tomara que, se você tiver dúvida na prova, que você consiga acertar ainda que seja no chute. Porque o importante é passar. Lógico que os fins não justificam os meios, viu? Como já disse Maquiavel. Bora pra frente. Outra questão agora de advogado de 2016 e outra banca. Essa aqui é interessantíssima porque a gente está falando de noções gerais de direito penal. Diz assim, são características das normas penais. Bora ver. Imperatividade. Tá correto. A norma penal, ela manda, ela é imperativa, ela é aplicada. Ela manda. Se você matar alguém, a norma penal é imperativa a ponto de dizer vai ser aplicado o artigo 121 a você, pena de 6 a 20 anos. Então a norma penal ela é imperativa, porque ela manda. A norma penal goza da característica de generalidade. Está correto também, pelo menos na teoria. Ou seja, qual é essa característica da generalidade? Significa que a lei penal vale para todo mundo. A lei penal não importa se você é rico, pobre, gordo, magro, feio, bonito, não importa. A lei penal vale para todo mundo. Se você já é imputável e tem mais de 18 anos, se você é imputável e tem mais de 18 anos, não importa sua condição etária, financeira, não importa, vai ser aplicada a lei penal. Essa aí está correta. A gente sabe que é só na teoria, né? Porque na prática o direito penal acaba muitas vezes não sendo aplicado para quem tem colarinho branco. Aí fica por vocês a dedução disso. Para frente. Abstração. Turma, realmente a lei penal é abstrata. Por que a lei penal é abstrata? Porque ela evita, ao máximo possível, prever situações muito concretas. Ela tenta ser abstrata
para ela ficar no plano das ideias e conseguir englobar o máximo de situações possíveis. Essa aqui está correta. Como assim, professor? Veja, por exemplo, o crime de homicídio é matar alguém. No plano das ideias, matar alguém, ela é bem abstrata. Você pode pensar em 1 milhão de situações onde você pode matar uma pessoa. Por isso que a lei penal ela é abstrata, ela fica no plano das ideias para conseguir alcançar o máximo de situações possíveis. Se a gente dissesse que ela era concreta, teria assim, matar alguém a paulada, pena de tanto a tanto, matar alguém a facada. A lei ia prever uma por uma das situações de homicídio, e isso seria impossível. Então fala matar alguém, é abstrato, beleza. E pessoalidade, aqui está errado. Pessoalidade significa que a lei ela é pessoal no sentido de ela não vai ser impessoal, ela vai ser aplicada, a força dela, a depender de quem você seja. Ou seja, se você é rico, professor, isso acontece na prática. Não, ninguém falou isso. Por exemplo, se você é rico, a lei penal não vai ser aplicada nesse caso. Por quê? Porque a pessoa rica, educada e tal, mas você é feio e pobre, agora sim a lei penal é aplicada. Essa característica é a característica da pessoalidade. A lei penal, na realidade, ela é impessoal. E essa característica, ela só ratifica a questão da lei penal ser generalista, ou seja, ela vale para todo mundo. Tranquilo? Beleza. Então está errado porque a lei penal não é pessoal, a lei penal é impessoal. Vale para todas as pessoas. B, exclusividade. Isso significa, pessoal, a lei penal ela é sim regida pela característica da exclusividade. E o que é que isso significa? A característica da exclusividade diz que existem matérias que só a lei penal pode tratar. Lei civil não pode, lei tributária não pode, lei ambiental não pode. Tá correto? Tá correto. Existem matérias que só a lei penal pode tratar. O crime, ele só pode ser criado por meio de lei ordinária ou lei complementar. O crime, ele só pode ser criado por meio de lei ordinária ou lei complementar. E essa lei ordinária ou lei complementar, ela tem que advir da União, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, o crime, ele só pode ser criado por lei ordinária ou lei complementar, baixa lei ordinária. Só pode ser modificado por lei ordinária ou lei complementar e só pode ser revogado por lei ordinária ou lei complementar. E essa lei tem que ser uma lei penal. Só a lei penal, por exemplo, cria crimes, altera crimes e revoga crimes. Só a lei penal cria pena, altera pena e revoga pena. De maneira que certos assuntos são exclusivos do direito penal. O direito civil, o direito ambiental não podem tratar. Então, a exclusividade está correta. Generalidade está correta, como nós já vimos. A abstração está correta e impessoalidade está correta. Professor, essa resposta é correta, pessoal. Em concurso, nunca deixe de ler todas as assertivas, porque às vezes tem a mais certa ainda. Perceba qual é a diferença da B e da C. A C fala exclusividade, beleza. Fala imperatividade, beleza, já vimos que é. Generalidade, abstração e impessoalidade. Ou seja, a diferença do item B para o item C é que o item C tem um elemento a mais, que é a imperatividade. Ou seja, o item C está mais certo do que o B. Portanto, o C é a resposta correta. E o D está errado por quê? Por conta de pessoalidade, que nós já vimos que não é. Show de bola. Terceira questão. A terceira diz assim: no crime descrito no artigo 309 do Código Penal, que é o crime de prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A expressão para satisfazer interesse ou sentimento pessoal constitui. Veja bem, pessoal, todo crime tem elemento objetivo. Todo crime tem elemento subjetivo. E alguns crimes têm elemento normativo. Então, todo crime, se a gente está estudando tipo penal, o que é tipo penal? É o crime. É o crime. Todo crime, todo tipo penal tem elemento objetivo. O que é elemento objetivo? É aquela palavra do crime que você lê e não precisa de uma definição muito... e você já consegue definir. Não precisa que na prática o juiz decida o que é. Por exemplo, quando eu falo matar alguém, alguém é um elemento objetivo. Por quê? Precisa de muita definição para saber o que é alguém e o que não é? Não. É um elemento objetivo, você já sabe qual é a definição. Matar é um elemento objetivo. Todo crime tem elemento objetivo. Todo crime tem elemento subjetivo. Elemento subjetivo existem 3. Existe o dolo. Dolo a gente vai estudar é a vontade e a consciência. É a intenção de cometer o crime. É um elemento subjetivo.
a regra é que todos os crimes são dolosos. E o outro elemento subjetivo que as pessoas mais conhecem é a culpa. Nem todo crime é culposo. Para o crime ser culposo, e a gente vai estudar isso mais na frente, o legislador tem que dizer que existe a modalidade culposa. Então você olha o crime de furto, no artigo 155, não tem nada sobre culpa. Então o furto é um crime só doloso. Agora você olha no crime de homicídio, tem lá matar alguém, não fala nada de dolo e culpa, então ele é doloso. Aí você vai para o parágrafo terceiro e diz, se o homicídio é culposo, opa, a lei fala expressamente que o homicídio é culposo, então o homicídio tem, além da modalidade dolosa, tem a modalidade culposa. Perfeito. Professor, mas o senhor falou que existem três elementos subjetivos. Qual é o terceiro, além do dolo e além da culpa? Pessoal, alguns crimes dolosos, eles têm, além do dolo, uma finalidade especial. Alguns crimes dolosos, além do dolo, têm uma finalidade especial. Quando o crime só tem um dolo, que é, por exemplo, matar alguém, a gente diz que é um crime congruente. O crime congruente é aquele que, como elemento subjetivo, só tem um dolo. Mas alguns crimes, além do dolo, eles têm uma finalidade especial, que geralmente é representado pela partícula para alguma coisa. Ou seja, você pratica aquela conduta, é o dolo de praticar a conduta para alguma coisa. Quando o crime, além do dolo, tem uma finalidade especial, a gente diz que esse crime é um crime incongruente. Então veja, quando eu falo do crime de furto, tem subtrair coisa alheia móvel. Qual é o dolo? Dolo de subtrair coisa alheia móvel. Aí lá no furto ele continua e diz, para si ou para outrem. Opa, é uma finalidade especial. Então alguns crimes, além do dolo, tem como elemento subjetivo a finalidade especial. São os crimes incongruentes. É o que antigamente a galera chamava de dolo específico. A gente vai falar de dolo ainda. Antigamente, quando esse crime, além do dolo, tinha um dolo especial, era o dolo específico. Era o dolo genérico, subtrair, e o dolo específico, que é a finalidade especial, para si ou para outrem. Então veja, no caso aqui dessa questão, ele diz assim, retardar, qual é o dolo? Dolo de retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente. Esse é o dolo. Ato de ofício, isso é o funcionário público fazendo. Ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Ou seja, não basta o funcionário público deixar de praticar um ato de ofício dele. Ele tem que deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Veja, o dolo, deixar de praticar, por exemplo, um ato de ofício. E a finalidade especial, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse aqui é um elemento subjetivo do tipo penal. É um elemento subjetivo chamado finalidade especial, o que antigamente se chamava de chamava de dolo específico. A gente lá no futuro, a gente vai ver o elemento normativo, que é quando o código diz assim, no artigo 242, por exemplo, 244, aliás, abandono intelectual, ou 242 também, o abandono intelectual fala deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. O que é o elemento normativo? É esse sem justa causa. Sem justa causa não é como um elemento objetivo que você lê e já sabe o que é. Sem justa causa, um elemento normativo é uma palavra que o legislador coloca que o juiz vai ter que averiguar no caso concreto se ela existe ou não. Esse é o elemento normativo. No 242 tem lá, deixar sem justa causa de prover a subsistência de cônjuge. No caso, esse sem justa causa é um elemento normativo, porque o juiz vai ter que ver no caso concreto se houve ou não a justa causa. É diferente do elemento objetivo, porque o elemento objetivo matar alguém, você já sabe o que é. O juiz não tem muita discricionariedade para decidir o que é ou não matar uma pessoa. Então, pessoal, a resposta correta dessa questão é elemento subjetivo. Show de bola, pessoal. Bora pra frente. Questão de 2017 desse ano de promotor de justiça. Bora lá. O item A fala assim, no direito penal, o princípio da, item A, fragmentariedade informa que o direito penal é autônomo e cuida das condutas tidas por ilícitas penalmente, sendo aplicável à lei penal independentemente da solução do problema dos outros ramos do direito. Pessoal, não tem nada a ver. Vocês sabem que existe, turma, o princípio da intervenção mínima. Vocês sabem que existe o princípio da intervenção mínima. Esse princípio da intervenção mínima, ele é também conhecido como princípio da última ratio. Professor, que letra bonita. Tá mentindo, né? Tá falando só para me agradar, né? Tô sabendo. É, professorzinho, que eu quero que você grave mais vídeos. Faz parte. Turma, o princípio da intervenção mínima, ou também conhecido como da última ratio, ele diz assim,
o direito penal só deve ser aplicado em último caso. O direito penal só deve ser aplicado quando é uma conduta humana lesiva à paz social que os outros ramos do direito não conseguem evitar. Quando é uma conduta humana muito lesiva à paz social que os outros ramos do direito não conseguem evitar. Por exemplo, veja o crime de homicídio. Turma, imagina que fosse homicídio, aí vem o direito civil ou qualquer outro ramo do direito, a punição qual é? Ah, é pagar a indenização. Salva a pensão, a inadimplemento inexcusável voluntário de pensão alimentícia. É o único caso que, além do direito penal, pode se aplicar a pena privativa de liberdade. O direito penal é o único que pode aplicar a pena privativa de liberdade. Então imagina que fosse o direito civil apenas que fosse cuidar do crime de homicídio. Do crime não, né? Da infração homicídio, se não fosse crime. Então o direito civil, o que é que ele ia poder fazer? Ele ia fazer assim, matar alguém, pena de indenização de 100 mil reais. Ô Vanta, ó a quantidade de gente que ia matar as outras só para pagar essa indenização. Então, como o direito penal ele é o único ramo do direito, tirando o inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, que é uma infração civil punida com pena, punida com prisão, o direito penal é o único ramo do direito que pode aplicar a pena privativa de liberdade. Então, o legislador, ele seleciona os fatos mais lesivos à paz social e diz assim, quando é um fato lesivo à paz social e os outros ramos do direito não conseguem evitar, vem o direito penal. Então, pessoal, o direito penal ele só deve incidir em último caso. E em decorrência da intervenção mínima, surgem dois princípios, que é o princípio da subsidiariedade e o princípio da fragmentariedade. Então, em decorrência do princípio da intervenção mínima, surgem dois princípios, a subsidiariedade e a fragmentariedade. Sabe o que é a subsidiariedade? É a aplicação da intervenção mínima no plano abstrato, no plano das ideias, quando o legislador vai selecionar condutas. Então, quando o legislador vai selecionar condutas que são definidas como crime. Então, por exemplo, quando o legislador ele pensa assim, a matar alguém é um fato humano muito lesivo à paz social. Eu preciso do direito penal para poder fazer com que as pessoas não matem uns às outras. Por quê? Porque o direito penal é a última raça e ele pode prender. Então, nesse caso, matar alguém é super lesivo à paz social. Vou botar o direito penal para trazer como crime homicídio. Agora, outro exemplo. O legislador diz, o marido traiu a mulher, ou a mulher traiu o marido. Isso é um fato humano lesivo à paz social? Até é. Mas precisa do direito penal para aplicar a pena no marido que traiu a esposa? Não, não precisa. Deixa para o direito civil. Aí, em 2005, foi revogado, por exemplo, o crime de adultério, que estava no 240 do Código Penal. Veja, a subsidiariedade, então, é no plano das ideias o legislador pensar quais condutas ele deve trazer como crime, quais condutas devem deixar de ser crime, quais condutas não precisa ser crime. Uma batida de carro culposa, sem querer eu bati no teu carro, precisa vir um crime? Não precisa. Não no nosso direito penal normal, né? No Código Penal normal. No Código Penal Militar existe o dano culposo. Mas no nosso Código Penal normal, não. Normal, que eu digo, aplicado nos militares. E existe também a intervenção mínima. Como consequência da intervenção mínima, existe o princípio da fragmentariedade, que aqui é o princípio da aplicação da intervenção mínima no plano concreto. É a aplicação da intervenção mínima no plano concreto. Como assim, professor? A aplicação da intervenção mínima no plano concreto? Pessoal, aqui é o juiz. Aconteceu o furto. Lembra da história da garrafa? Eu furtei essa garrafa do EVP. E aí o juiz disse, se você furtou, furtei, doutor. Mas o que foi? Foi a garrafa? Foi. Rapaz, aplicar o direito penal no caso concreto por causa de um furto de uma garrafa? Não. Aí ele aplica o princípio da fragmentariedade. Então, o princípio da fragmentariedade é a aplicação do princípio da intervenção mínima no caso concreto. Então, essa questão ela está errada, esse item A, porque ele não diz nada com nada sobre isso. Diz, a fragmentariedade informa que o direito penal é autônomo e cuida das condutas tidas por ilícita penalmente, sendo aplicável a lei penal independentemente da solução dos problemas dos outros ramos do direito. Está errado. Por quê? Porque a fragmentariedade ela é aplicada no caso concreto e não isso que ele está falando aqui. A irretroatividade da lei se aplica de maneira absoluta. Pessoal, a regra é que toda lei é irretroativa. O que é que isso significa? A lei só vai ser aplicada como regra nos fatos praticados
durante a sua vigência em diante. Então, a regra é que a lei só vai ser aplicada desde o momento que ela nasce em diante. Só que você olha o artigo 2º do Código Penal, e nós vamos estudar mais sobre isso nos outros vídeos, e tanto no caput como no parágrafo único, ele fala que a lei penal mais benéfica, ela tem efeito retroativo. Ou seja, efeito ex tunc, efeito retroativo, efeito ex tunc. Isso significa, pessoal, que ela pode ser aplicada, se ela for mais benéfica, a lei penal, a fatos praticados antes mesmo dela nascer. Então, se eu cometo um crime de homicídio hoje, a pena é de 6 a 20 anos, e amanhã surge uma lei falando que a pena do homicídio é de 3 anos, a lei é melhor para mim? É, então ela retroage. Como é que você sabe que uma lei penal é mais benéfica? Você sabe que uma lei penal é mais benéfica quando ela aumenta o direito de liberdade do indivíduo ou ela diminui o direito de punir do Estado. Uma lei penal que aumenta o direito de liberdade do indivíduo ou diminui o direito de punir do Estado, ela é mais benéfica. Por isso, ela retroage. Está errada a B, porque a irretroatividade da lei não se aplica de forma absoluta. A lei penal mais benéfica, ela retroage. C. O princípio da insignificância, segundo o entendimento do STF, pressupõe apenas 3 requisitos. Falso. São 4 requisitos e a gente vai ter um simulado só para falar de princípio da insignificância. Aí, para essa configuração, mínima ofensividade da conduta, ok. Nenhuma periculosidade social da ação, ok. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do agente. Primeiro, não é reduzidíssimo grau de reprovabilidade do agente. É reduzido o grau de reprovabilidade do agente. E também existe um 4º requisito que a gente vai conversar depois, que eu tenho que conversar sobre a diferença entre eles. E eu não vou fazer isso nesse vídeo porque ele já está ficando grande demais. Item D. A proporcionalidade fundamenta a declaração de inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da Lei Antidrogas, que veda a concessão da liberdade provisória em crimes relacionados às drogas. Pessoal, olha o que é que ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo o seguinte, deixa eu só apagar aqui, perfeito. O que é que ele está dizendo para a gente? Lá na Lei de Drogas, no artigo 44, entre outras coisas que foi declarado inconstitucional, a Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. Entre outras coisas, a Lei de Drogas diz assim, que se o indivíduo for preso em flagrante, sempre quando eu escrevo flagrante é assim, o Código de Processo Penal diz que o APF, o auto de prisão em flagrante, deve ser encaminhado para o juiz. O juiz vai conceder o relaxamento de prisão do artigo 5º 65 da Constituição, se for a prisão em flagrante ilegal. O juiz vai conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, que a gente vai estudar isso em processo penal, se a prisão for legal. Ou o juiz vai converter o flagrante, ele vai converter o flagrante em prisão preventiva, se presente os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP. Esses dois é da Constituição Federal e aqui é do CPP. Se não deu tempo de anotar, dá uma pausa no vídeo, anota e dá o play depois, que eu vou continuar. Turma, a Lei de Drogas, quando ela surgiu, ela veio para punir muito aquele que trafica drogas, certo? E aí no artigo 44 ela disse assim, o juiz está proibido de conceder liberdade provisória para quem for preso em flagrante traficando, pelo artigo 33 caput, por exemplo. Então o artigo 44 diz, o juiz está proibido de conceder liberdade provisória. Em outras palavras, a Lei de Drogas disse assim, rapaz, se o flagrante não for ilegal, que aí seria o caso do juiz relaxar, se o flagrante for todo perfeito pelo tráfico de drogas, necessariamente o juiz vai ter que converter o flagrante em preventiva. Pessoal, será que é proporcional isso? Será que dá para comparar uma pessoa que resolveu traficar uma única vez porque a família estava passando fome e foi presa em flagrante, do que um traficante na favela, por exemplo, na favela que eu digo assim, um traficante que já comanda a favela, que é dentro de uma facção? Será que é justo comparar essas duas situações? Porque o que a lei fez foi dizer, nessas duas situações, tanto faz o cara estar na primeira vez, tanto faz o cara usar o tráfico como atividade criminosa, vai ter que ficar preso preventivamente. Isso viola o princípio da proporcionalidade, sem dúvida. Por isso que essa é a resposta correta, a D de dado. Porque diz assim,
O princípio da proporcionalidade fundamenta a declaração de inconstitucionalidade de parte do artigo 44, que veda a concessão de liberdade provisória aos crimes relacionados à droga. Com certeza, viola a proporcionalidade você falar que tudo deve ser aplicado, tudo, o juiz não pode, todo e qualquer crime de droga, o juiz não pode conceder a liberdade provisória. E finalmente, pessoal, última questão, é uma questão de delegado de Polícia Civil, beijão aí para quem quer ser delegado, diz assim: expressiva parcela da doutrina sustenta a inadequação do crime de escrito ou objeto obsceno para com os princípios que instruem o direito penal democrático. Um dos focos dessa inadequação reside na indevida alocação do sentimento público de pudor como objeto da tutela jurídica. Isso representa, em tese, o princípio da violação de... Pessoal, aqui essa questão, ela basicamente está dizendo assim: existe o crime, pessoal, de escrito ou objeto obsceno. É você, por exemplo, escrever alguma coisa. Você vai escrever vai escrever um recado para o seu amigo, aí coloca em público, lá no Facebook: ei, seu baitola, não sei o que, não sei o que. Ou então eu mesmo acabei de falar: ei, seu baitola, mas olha, eu estou ensinando, então não é crime, certo? Ei, seu baitola, isso. Eles estão brincando. Será mesmo que precisa existir um crime falando que é crime você escrever coisas obscenas, como chamar outro de baitola, ou de outras palavras que eu não posso falar aqui? Será que realmente precisa desse crime? Para haver crime, tem que haver, de fato, ofensa ao bem jurídico. A gente vai estudar isso quando a gente vê os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo presumido. Para haver crime, existe o princípio da ofensividade ou da lesividade, e esse princípio da ofensividade e da lesividade diz que, para haver crime, tem que haver efetiva ofensa, ou pelo menos exposição de lesão, ou exposição de ofensa ao bem jurídico protegido. Ou seja, a questão já está te falando que quem protege esse crime, o que esse crime protege, é o pudor público, é o sentimento público de pudor. É o que esse crime protege. Vem o princípio da ofensividade e diz: só vai haver crime quando tem lesão ao bem jurídico protegido ou exposição de lesão ao bem jurídico protegido. Ou seja, quando parte da doutrina diz que o artigo 234 não deve ser aplicado, é porque esse parte da doutrina diz: você escrever coisas obscenas ou você estar com objeto obsceno não ofende o sentimento público de pudor, na grande maioria dos casos. Então não deveria ser crime. Por quê? Porque isso viola o princípio da ofensividade. Os outros princípios a gente ainda vai estudar. Por hora, saiba que a resposta correta é o item D de dado. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado. Desejo tudo de bom e fique com Deus. Tchau, tchau, galera.